Agora é a vez de biologia com o Cebola. O assunto de hoje é dos mais interessantes, o processo de divisão celular conhecido por mitose. Essa divisão celular ocorre, por exemplo, para o desenvolvimento embrionário do indivíduo ou para a reposição de células mortas da pele. Vamos conhecer essa divisão e as suas fases. Alô, turma. Tudo bom? Estamos nós aqui novamente para ver mais uma parte da biologia. Hoje nós vamos começar com a divisão celular. Uma matéria muito pedida em vestibulares, bastante exigida, né? E que é importante que se saiba alguns eventos que acontecem nessas células para ver a divisão celular. Vejam, é muito importante que as células se dividem. Por exemplo, quando as células da pele do indivíduo estão em constante morte e descamação, essas células devem ser repostas e devem ser células idênticas às células originais. Também, células vão ter que ser feitas, células chamadas gametas, para que o indivíduo possa se reproduzir. E para a formação de novos indivíduos é necessário a união de dois gametas. Por exemplo, em animais, óvulo e espermatozoide se unirão para formar a célula ovo. Então é necessário que os espermatozoides e os óvulos, os gametas, tenham a metade do número de cromossômico da célula original. Pois veja bem, existem dois tipos de divisão celular, então. Uma, a mitose, aonde vai manter-se a quantidade de cromossomos das células filhas, desde a célula original, da célula mãe. E a meiose, onde vai haver uma redução desse número cromossômico para a metade, vai dividir-se ao meio. Essa segunda divisão é a meiose. Como falamos, uma única célula vai ser a célula ovo, vai dar origem a um outro indivíduo completo, um outro indivíduo total. E dessa única célula, este indivíduo total, por exemplo, se for um ser humano com cerca de 30 a 60 trilhões de células, vai ter que haver essa reprodução das células e mantendo-se o número cromossômicos, mitoses sucessivas, para fazer o desenvolvimento de um novo ser vivo. É para isso que servem então as divisões celulares, para que hajam a reprodução dos seres vivos e a recomposição de tecido desses seres vivos. A primeira divisão celular que nós iremos estudar é a mitose, aquela que mantém a quantidade do número de cromossomos da célula original. Vejamos lá conosco. Mitose é a divisão celular onde uma célula dá origem a duas células filhas, somente duas células filhas. E essas células filhas com o mesmo número cromossômico da célula original. Quer dizer, mantém o número cromossômico. Tá? Vai ser necessário existir, então, que uma duplicação cromossômica antes que possa haver a divisão celular. Sempre antes de qualquer divisão, é necessário haver uma duplicação cromossômica. Quer dizer, na fase em que a célula não está se dividindo, é necessário existir uma duplicação cromossômica. A fase que a célula não está se dividindo é chamada de interfase. Sempre antes de qualquer divisão celular, é necessário haver uma interfase. Vejam, onde é que vai ocorrer esse tipo de células, esse tipo de divisão celular mitose? Vejamos lá conosco. Pode ocorrer em células haploides, certas células M. Em células diploides também podem existir. Nas células somáticas, que são células diploides, dois N's, quer dizer, as células do corpo do indivíduo.
E em células de linhagem germinativa, o que vem ser célula de linhagem germinativa? São as células que estão em constante multiplicação para posteriormente entrarem em divisão meiótica para a formação de gametas para a reprodução do indivíduo. Vejam, mas nós didaticamente poderemos dividir essa divisão celular, mitose, em fases. Quais são essas fases de divisão celular? Academicamente, nós dividimos em prófase, metáfase, anáfase e telófase, sendo que a fase mais longa da divisão celular mitose é a prófase. Por isso, muitos autores, a maioria deles, dividem a prófase em prófase e pré-metáfase. Vamos guardar aí? Vamos lá. Fase da mitose: prófase, a prometáfase, a metáfase, anáfase e telófase. Antes e depois da mitose existe um período de interfase. Antigamente chamava-se esse período de interfase de período de repouso celular, mas isso não é verdade. Por que não é verdade? É a fase em que existe o maior metabolismo celular. A célula, quando não está se dividindo, é que ela vai fazer a síntese de proteínas, produzir energia, vai fazer a digestão de substâncias, vai fazer tudo na fase de interfase. Guardem bem, interfase não é fase de repouso celular. Vamos ver as ocorrências, o que ocorre nas células quando dá divisão celular. Vejamos lá conosco. Primeira fase, prófase. Pró vem de proto, primitivo, fase. A fase primitiva da célula. Vejam que os cromossomos estão duplicados, estão se condensando. Vejam que desaparece a carioteca, não existe mais carioteca, membrana do núcleo. Não existe o nucleolo, ele desapareceu. Vai haver a formação desse fuso de divisão a partir do centríolo. Lembra que nós falamos que era importante para a divisão celular? E os cromossomos estão migrando para se ligar a esse fuso, ou fuso acromático. Quais as importâncias, o que ocorre de importante na prófase? Já vimos, né? Desaparece carioteca, desaparece nucleolo e forma o fuso acromático. E o cromossomo começa a condensar. Guardem, marquem. O centríolo se duplica para a formação do fuso acromático. Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo. Forma-se o fuso acromático e existe o início da condensação cromossômica. Para vestibulares, né, sempre se pede em prófase, metáfase, anáfase, telófase. Não irão pedir a prometáfase. Nós vamos diretamente para a metáfase. Vejam a característica figura que forma a metáfase. Os cromossomos estão muito condensados, estão no equador da célula. Os cromossomos, pelos centrômeros, vão se ligar às fibras do fuso acromático. O final dessa fase é quando os centrômeros se duplicam e o cromossomo se divide. Então, final da fase, há uma duplicação do centrômero e a divisão dos cromossomos. Importantes fases, então, metáfase, porque os cromossomos estão no meio da célula. Meta quer dizer meio, fase em que os cromossomos estão no meio da célula. Vamos para o resumo. Marque aí. Ocorrências da metáfase. A máxima condensação cromossômica ocorre. E os cromossomos estão na placa equatorial da célula.
Os cromossomos ligam as fibras do fuso acromático pelo centrômero. Existe uma duplicação do centrômero e uma consequente divisão cromossômica. A próxima fase é a anáfase, fase de movimento. Ana, movimento, fase. Vamos ver a característica fase conosco. Os cromossomos filhos agora estão simples, eles eram duas cromátides. Agora as cromátides filhas, quer dizer, os cromossomos filhos, aquilo que foi cromátides irmãs, estão migrando para polos opostos da célula. Ocorrências, então, da anáfase. Encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos filhos migram para polos opostos da célula. Vamos lá. Encurtamento de fibras do fuso acromático, migração das cromátides irmãs ou cromossomos filhos para os polos opostos da célula. Telófase, telos quer dizer extremidade, fim, término, fase. É a fase onde se completa a divisão celular. Vamos ver a figura característica que se forma conosco. Refaz-se o nucleolo, refaz-se a carioteca. Vai descondensando os cromossomos e existe a divisão do citoplasma, que nós chamamos de citocinese. O que é mesmo que ocorre? Então, recomposição da carioteca, recomposição do nucleolo e vai se dividir a célula. Divisão do citoplasma, citocinese. Vamos guardar lá. Olha, recomposição das cariotecas, uma para cada célula resultante. Recomposição dos nucleolos, um para cada célula resultante. Descondensação cromossômica e a citocinese, que vem a ser a divisão do citoplasma. Bom, gente, para a semana que vem, nós iremos ver, então, a divisão celular chamada meiose. Até lá, gente.